Oi, agora nós mencionou. estamos em contato com o Rodrigo Constantino, que vai trazer para a gente a análise dele a respeito do que nós estamos ouvindo aí no depoimento do ex-chanceler Ernesto Araújo. Rodrigo Constantino, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, a gente tá vendo aí desde o começo desse depoimento ele sendo muito questionado por algumas postagens dele nas redes sociais, como essa agora em relação aos narcotraficantes, que nitidamente ele não consegue esclarecer o porquê, não é? A gente sempre viu algumas brincadeiras dele, o que era muito questionado, inclusive, se seria esse o papel de um ministro das Relações Exteriores, né? O tipo de pronunciamento, de manifestação que ele tinha pelas redes sociais. Agora, qual a sua avaliação no geral? Eu percebo ele tentando se esquivar de qualquer comprometimento, jogando muito em cima do Ministério da Saúde, né, Rodrigo? Sobre a questão da pandemia, que deveria ser o foco dessa CPI e não parece ser, né, ele realmente colocou tudo na conta do Ministério da Saúde, que de fato é o responsável, né, e ele, cuidando da diplomacia, apenas viabilizava ou não decisões tomadas pelo órgão responsável, competente, em relação ao combate à pandemia no país. Né? Então, nisso aí eu concordo com essa análise. Agora, veja, Denise, o que eu vi desde o início é um show de horrores. Né? Para começo de conversa, eu gostaria muito de ver quebra de sigilo fiscal de senador que mais parece assessor de imprensa de uma ditadura comunista, como é o caso da China. Na sua fala de abertura, o ex-chanceler Ernesto Araújo fez uma defesa eloquente dos valores ocidentais, democracia, liberdade individual, coisas ausentes na China, que até hoje tem campo de concentração. E parece ali que isso realmente gera muito desconforto em certos ministros. Em particular, a senadora Cátia Abreu parece muito ofendida quando atacam a China. Né? Então, isso, para mim, causa muito espanto. Outra coisa é esse desvio total de objetivo, de foco da CPI, isso desde o início. Né? É uma CPI circense que veio só para atacar o governo Bolsonaro, está todo mundo percebendo isso, e nesse caso do depoente de hoje não poderia ficar mais evidente. Né? As perguntas quase não têm ligação, salvo uma ou outra exceção ali, com a questão da pandemia. Né? Então, chamam de ala ideológica, tudo isso, e ele até rebateu isso. Né? Quem normalmente fala ala ideológica são aqueles que representam uma ala ideológica dentro da política nacional. Só que aquela ideologia carcomida, né, do socialismo que já deveríamos ter deixado para trás há muito tempo. Agora, Constantino, tem um problema diplomático também, que é colocado em todo o mundo, em todas as relações, no que se refere à China, que a China é detentora aí do fornecimento de insumos para vacinas. Não é? Então, eu acho que é muito cobrado nesse sentido. Inclusive, hoje o Brasil está na dependência da China para retomar a produção de 2 vacinas aqui no Brasil. Nós temos um atraso aí no cronograma que foi colocado pelo Ministério da Saúde em relação a isso. Então, mesmo que haja todas essas ressalvas em relação à China, a posição política, a diplomacia não recomendaria que se evitasse atritos, principalmente no momento tão crítico assim do país? Pode até ser, Denise, mas vamos atentar para o que está sendo dito nessa premissa, que um país faz chantagem com vacinas, ou seja, com vidas humanas, segundo a lógica desses mesmos senadores, né, e nós não podemos nem criticar, nós vamos pagar o resgate e assumir que somos reféns. Isso não é um relacionamento saudável de via dupla, até porque o Brasil exporta alimentos para os chineses. Outra coisa muito importante para atentar é que vários países livres ocidentais estão endurecendo com a China e cobrando investigação sobre a origem da pandemia, que veio de lá. E alguns acham, inclusive, que de laboratório. Então, a Austrália, que tem um primeiro-ministro liberal, vem fazendo exatamente isso. E a China ameaçou suspender conversas econômicas e tudo mais. Quero lembrar também ao nosso ouvinte, Denise, que o Brasil está batendo recorde esse ano agora de exportação para a China. Então, nós precisamos ter um pouco de cuidado também para não confundir que o interesse de mão dupla que o Brasil tem com a China deve nos levar a uma condição de subserviência, de vassalos de uma ditadura. Né? Isso aí me causa realmente muito espanto, para não dizer outra coisa, né? Muita preocupação quando eu vejo jornalistas esquecendo que na China, por exemplo, não existe jornalismo e, de repente, bancando aí a assessoria de imprensa de um regime desses opressor. Então, veja, algum grau de pragmatismo, de diplomacia, sim, é óbvio que é necessário, mas é preciso não confundir críticas ao governo chinês com críticas à China ou ao povo chinês. Quem quer misturar e confundir as duas coisas, povo e governo, é justamente quem está a serviço
da ditadura que oprime o próprio povo. Então, mas exatamente por essa força que o Brasil tem como fornecedor de produtos básicos para a China, é que no campo diplomático se poderia impor muito mais força na negociação com a China agora para a obtenção dos insumos para as vacinas. É isso que se coloca desde o começo. Não é uma questão de você se submeter à China, mas o Brasil tem uma força imensa em relação a isso, fornecimento de produtos básicos. Vale lembrar que no começo da pandemia nós tivemos inclusive uma disparada do preço da carne, exatamente porque a China estava comprando demais e para o produtor aqui no Brasil era mais vantajoso exportar para a China, até porque era em dólares. Não é? Então o Brasil tinha essa força e, em vez disso, parece que ficou centrado naquela questão das críticas, em vez de sentar na mesa impondo essas condições que nós temos que são mais favoráveis, né? Isso é uma crítica legítima, né? E talvez a postura da diplomacia possa ser diferente, ou poderia ter sido diferente, e isso ia gerar mais ou não benefícios, eu não sei. O que eu sei é que eu quero ser cidadão de um país em que o seu governo possui clareza moral para não confundir interesses comerciais com primeiro, subserviência política, ideológica, e segundo, uma postura de omissão em relação a denúncias de uma conduta que fere totalmente os direitos humanos estabelecidos, inclusive, na ONU. Né? Então, que bom que nós tínhamos um chanceler que defendia para a plateia internacional, na ONU, né, com uma certa clareza moral, esses valores, que são os valores enraizados na civilização ocidental e que, não por acaso, Denise, tornaram a civilização ocidental a mais avançada que temos. É muito importante ter clareza para concluir isso, porque vivemos numa época de multiculturalismo e relativismo moral, em que é quase proibido dizer que uma civilização é mais avançada que a outra. Só que não há dúvidas de que uma civilização que garante, protege direitos de minorias, como faz a civilização ocidental, é melhor, por exemplo, do que o mundo islâmico que apedreja mulher adúltera ou que joga do telhado homossexuais. Então, é preciso ter algum grau de clareza aqui e de coragem para defender o que é certo, mesmo com os riscos que isso envolve. Agora, Constantino, colocando essa questão política toda que envolve a CPI, você vê a possibilidade de algum desgaste efetivo à imagem do presidente Bolsonaro? Porque nessa primeira etapa, antes de chegar aos governadores e prefeitos, que vai chegar certamente, você vê esse risco? Denise, sem dúvida, né? É óbvio que os senadores procuraram muito isso, né? Inclusive o relator, que é o Renan Calheiros, e parece que a mídia esqueceu quem é, né? Trata com muita seriedade. Ele está em busca disso. Quando o depoente começa a responder algo que ele não gosta, ele interrompe, ele corta, né? Ele tem sido, inclusive, também grosseiro com outros senadores, como é o caso do senador Girão, independente, que está querendo lembrar do escopo mais abrangente da CPI, né? Então é óbvio que ele está em busca disso e, com a ajuda de alguns assessores de imprensa na mídia nacional, ele conseguiu uma ou outra manchete. Pode exercer algum tipo de desgaste, sim. Mas eu acho que é muito, muito aquém do que a oposição esperava com essa CPI. E ainda nem chegamos no caso do Covidão. Eu quero saber quando alguém como Carlos Gabas, do consórcio do Nordeste, vai lá depor. Parece que quando mencionam esse nome, o presidente Omar Aziz e o próprio relator Renan Calheiros ficam bastante nervosos. Tem uma parte da comissão que não vai deixar de escapar essa outra área também, essa outra etapa que nós vamos ter. O início é focado mesmo no governo e pela posição hoje de Ernesto Araújo. Tudo bem que Pazuello, ele vai ter habeas corpus para não se incriminar nas respostas, mas eu acho que Ernesto Araújo colocou muitas coisas sob a responsabilidade dele, que é quem estava à frente do Ministério no pior momento aí da pandemia, crise que nós tivemos no Amazonas, e outros integrantes do Ministério também serão convocados, né? Sim, eu acho que o Pazuello não deveria optar pelo silêncio. É óbvio que ele não vai como testemunha, ele vai nem mesmo como investigado ou acusado, ele vai como condenado previamente por um pré-julgamento do relator e da ala majoritária, né, da maioria, que é oposição ao governo. E isso não é saudável para a democracia, para uma CPI, para a imagem do Congresso. Mas mesmo assim, mesmo sabendo disso de antemão, eu acho que ele deveria responder as perguntas com o máximo possível de transparência. Ele pode responder, né? Ele pode não responder aquelas em que ele julgue que há algum risco para ele, né, de se autoincriminar, mas com relação a terceiros, ele pode inclusive devolver a responsabilidade em alguns casos para Ernesto Araújo.
Pode ser feito isso, né? Na verdade, Denise, o que está ficando claro para muita gente nessa CPI é que pela primeira vez na história, como já disse até o nosso colega Zé Maria Trindade, pela primeira vez na história nós temos uma CPI que não fala até agora de corrupção. Então são discussões ali de o governo poderia ter agido melhor ou não, poderia ter feito algo um pouco antes ou não, sendo que com o benefício do retrospecto é sempre mais fácil, né? No calor do momento tem inúmeras variáveis que dificultam tomadas de decisão dessa natureza. Para colaborar com a narrativa de negacionismo, essa coisa toda de anticiência, isso eu acho que eles vão ter que se esforçar mais. Está claro que o governo fez muita coisa, né? Está claro que podia ter feito mais, para julgamento de alguns, sim, mas, de novo, isso são discussões administrativas e quem acha que o governo poderia ter sido mais competente ao lidar com essa pandemia vai sempre ter as urnas para expressar a sua insatisfação, a sua decepção. Mas da forma que estão fazendo, com essa narrativa que estão tentando enfiar a goela abaixo, né, de um governo que virou as costas para a ciência, isso eu acho que não tá pegando muito, não. O problema é que o presidente continua mantendo determinadas posições dele, né? Defesa da cloroquina, não uso de máscara, aglomeração, que são coisas que estão sendo discutidas na CPI. Ele tem feito questão aí de reafirmar essa posição, inclusive chamando de idiotas aqueles que se isolaram, né? Então, acho que acaba reforçando essa discussão que está colocada na CPI quanto à responsabilidade, até como exemplo. E agora tem uma ação mais específica, talvez para tentar obrigar o presidente a usar máscara em público. Eu acho isso temerário do ponto de vista das liberdades, Denise. É claro que qualquer pandemia entra em dilema aí, uma discussão sobre saúde coletiva e direitos individuais. Isso, aliás, é a essência da tensão no Ocidente. Em outras civilizações não tem nenhum apreço pelas liberdades individuais. Agora eu quero contar uma rápida história que aconteceu hoje. Numa entrevista recente, o Dr. Fauci, que é o manda-chuva da pandemia, aqui uma espécie de mandeta americano, confessou que manteve o uso de máscara mesmo após a vacinação apenas como um teatro político. Ele confessou que não era mais necessário, mas que era importante como simbolismo. Ora, isso, me desculpa, é uma decisão política, não científica. Mas é que agora nós ainda estamos aqui no auge da pandemia, inclusive com alguns dados aí, estados que estão piorando, né, Constantino? Eu particularmente me incomoda muito ficar do lado de alguém sem máscara. Isso daí eu confesso, o pessoal que convive comigo sabe que é complicado. Mas é isso, é cuidado pessoal mesmo, vamos ver qual vai ser o desdobramento em relação a isso. Eu acho que a CPI pode deixar alguns caminhos aí seguindo a ciência, inclusive com confrontação de ideias diferentes que nós tivemos, inclusive na área médica, em relação a tratamentos, em relação a uma série de procedimentos, mas eu acho que o mais importante que poderia sair da CPI é exatamente isso, é como lidar com essa situação a partir de agora, né? Sim, mas assim, a resposta que eu mais gostei do Ernesto Araújo, para ser sincero, foi quando ele foi perguntado sobre imunidade de rebanho, quando ele ouviu falar dessa tese. E ele disse que veio do Osmar Terra, deputado e ex-ministro, né? E aí ele respondeu o seguinte: eu não tenho conhecimento técnico, né, científico, para julgar. E essa postura de não especialista, já que há dilemas e confrontos e embates entre especialistas, essa postura deveria ser a regra nessa pandemia, ou seja, maior humildade. Infelizmente, a gente vê muita gente, inclusive jornalistas, né, como se dominassem totalmente a ciência, escolhendo apelos à autoridade de forma seletiva. Quem fala em nome da ciência, citam, por exemplo, a OMS, o Ernesto Araújo fez uma listagem ali de equívocos graves da OMS desde o início da pandemia, né? Então, não é exatamente o bastião da ciência. Ela é comandada por um ex-revolucionário marxista da Etiópia. E muitos acusam a proximidade da OMS com a China. Então, veja, eu acho que é importante todo mundo ter um pouco mais de humildade, sim, nessa pandemia. Exatamente, é isso, Constantino. Muito obrigada pela sua participação. Até logo mais aqui na programação da Jovem Pan. Um abraço a todos, Denise.